com muita alegria que iniciamos mais um episódio do Pode Contar. Hoje, especialmente, uma história impactante, uma história emocionante. Uma história que tocou profundamente o meu coração e eu tenho certeza que vai tocar o seu, que está nos assistindo agora e vai ser impactante, vai ter mudanças de vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tocará o coração de vocês de maneira sobrenatural. E eu estou aqui com a grande convidada, que é a Valdirene, que tem essa história impactante, essa história emocionante, que de verdade, Valdirene, tocou meu coração profundamente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é muito bom estar no podcast e realmente a minha história vai tocar o coração de muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. E a mesa está cheia de pessoas especiais, a Valdirene maravilhosa, uma filha amada do Senhor, mas também estamos aqui com a Márcia Jodita, uma grande amiga e irmã, e seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, Adriana. É uma alegria estar aqui mais uma vez e quero reiterar as suas palavras, porque realmente eu também fiquei muito impactada com o testemunho, a história de vida da Valdirene, e aproveitando que é o mês das mulheres, trouxe para o grupo de mulheres cristãs para que ela pudesse contar, nos levar à reflexão, à esperança de transformação de vida. Isso é muito importante. E todos nós vamos nos emocionar com a história dela mais uma vez. Eu tenho certeza. E estamos também com o meu querido parceiro, amigo, que está comigo nessa jornada do Pode Contar, Túlio Rocha. É isso aí. Olá, pessoal. Quero agradecer mais uma vez em poder participar aqui do Pode Contar com a contadora de milagres, Adriana. Parabéns mais uma vez por esse trabalho, trazendo testemunhos tão importantes, tão impactantes, que vão fazer diferença na vida das pessoas. E é essa a minha fala hoje para você que está aí. Olha, fica até o final, porque é realmente emocionante e vai fazer a diferença na sua vida. Com certeza você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui nesse podcast. E então por isso convido você a ficar até o final com a gente aí. E que Deus continue nos abençoando a todos, principalmente com esse podcast, com essas histórias, com essa história que nós vamos ouvir aqui hoje. E inteirando o que o meu parceiro falou aqui, realmente, gente, não saiam um segundo sequer de ouvir essa história. Eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Ela vai mudar a sua visão do tamanho do poder de Deus, o que Ele faz, como Ele é milagroso, como Ele é grande, como Ele é poderoso. E Valdirene, eu não quero que você deixe de contar um sequer detalhe dessa história. Porque essa história, a sua história, eu tenho certeza que vai mudar muitas vidas que estão ali agora nos assistindo. Da mesma forma que me impactou, da mesma forma que me emocionou profundamente, da mesma forma que me fez me conectar com o reino de Deus de maneira sobrenatural, ao ponto de eu sentir Deus falando comigo através das tuas palavras. Não deixe passar um detalhe. Eu quero que você explane agora a sua história e que você conte de maneira profunda para que quem está assistindo e nós também aqui da mesa sentimos novamente, né, Márcia, sim, a emoção que já sentimos ao ouvir a sua história. Seja muito bem-vinda e fique à vontade, porque o Pode Contar é isso. Deixa Deus falar através de você. Pode contar. Pode contar. Bom, eu nasci num lar cristão e aos 10 anos de idade, meus pais saíram da igreja. Eu ainda tive por um ano a tentativa de ir à igreja, mas ficava com muita vergonha conforme as pessoas me abordavam a respeito. Onde estão seus pais? E eu resolvi sair. E aí eu conheci um rapaz e comecei a namorar com ele, casei e aos 7 meses de casado, eu engravidei. Porém, ele não era uma pessoa cristã, não seguia nenhuma religião. E eu então comecei com um sentimento de mãe a ficar preocupada. E quando meu filho nasceu, Lohan, um menino lindo, eu resolvi, com 1 mês de nascido, ao apresentá-lo na igreja, eu resolvi me batizar.
E eu comecei então a servir a Cristo incondicionalmente. Eu fazia tudo o que me pediam para fazer na igreja. Eu participava de missões e trabalhos missionários e muitas coisas. Participava do coral. Enquanto eu servia a Deus, o meu esposo, ele servia o mundo, saindo para beber, noitadas fora. E com 6 anos de casado, ele começou a se envolver com drogas, mesmo tendo um bom trabalho, mesmo tendo uma boa posição, e ficar mais distante da família. E sabendo de traições e outras coisas mais, eu resolvi me separar, porque eu não aceitava coisas erradas. E aí, quando eu soube de problemas que ele havia cometido durante o casamento, eu fiquei muito revoltada. E eu morava num bairro chamado Tucum. E eu prometi, ao me mudar dali, quando eu resolvi me separar, eu prometi que nunca mais eu colocaria os pés naquele bairro. E aí saí, fui embora, cheguei a ir à igreja, e uma irmã, ao chegar perto de mim, comentar a respeito da separação e tudo mais, eu comecei a ficar revoltada com a situação. Eu joguei a minha Bíblia no chão e decidi ali naquele instante que eu não iria mais colocar os pés na Igreja Central Adventista de Campo Grande. E aí eu fui embora. Eles tentaram várias vezes conversar comigo para que eu voltasse. Mesmo assim, eu fui decisiva na minha fala. Quando me entregaram uma nova Bíblia, eu rasguei a Bíblia. Joguei ela no chão e disse: eu não falo mais em nome de Deus. Eu atribuí a culpa da minha má escolha, eu atribuí a culpa para cima de Deus. Coloquei toda a culpa em Deus por tudo que estava acontecendo na minha vida. Por me sentir derrotada, fracassada, por não ter dado certo. Eu coloquei a culpa não em mim, eu coloquei a culpa em Deus. E aí eu fui aproveitar a vida. Eu comecei a sair, me divertir, perder noites de sono nas baladas, com aqueles que se diziam meus amigos, que estavam só no momento bom da minha vida. E aí, nessas noitadas, sempre eu usava roupas assim, roupas escandalosas, inadequadas, cada vez mais curtas. Comecei a usar muita joia. E eu era um tipo de pessoa que, onde quer que eu passasse, eu tinha que chamar a atenção. Se a Valdirene não brilhasse por si só, pela moda, pelo vestuário, o ouro brilhava por mim. Eu tinha que chamar a atenção e maltratar mesmo. As pessoas passavam, tinham que olhar, e eu desdenhava dos homens porque eu não tinha sido feliz. Eu ficava ali, soberba, né, arrogante, tratando as pessoas com frieza. E por mais que eu passasse por relacionamentos, nada dava certo para mim. No outro dia eu estava vazia, eu estava triste, eu estava sem perspectiva do que poderia acontecer. Eu já tinha saído do meu emprego, comecei uma faculdade de Direito, estava sendo auxiliada pelo promotor de justiça para que eu pudesse prestar um concurso. Eu era uma aluna aplicada, mas continuava saindo, me divertindo e curtindo. Até o ponto que um rapaz pegou o meu carro e bateu. E eu considerava esse carro um deus grego, né? Era eram 2 no estado. Só eu e outra pessoa tinha o carro. Era o Bam Bam Bam. E aí, quando ele bateu o carro, o meu pai olhou para mim e disse: você não vai pegar outro carro da garagem, do pátio. A gente tinha muitos carros na garagem. Você vai para a faculdade de ônibus. Cortou a minha mesada. E aí eu ia para a faculdade. Quando eu voltava, nenhum amigo, entre aspas, me dava carona. Nenhum amigo, entre aspas, que saíam tanto comigo, carro sempre lotado, nunca pagava nada para mim. E eu comecei a perceber esses falsos amigos
e comecei a largar de lado. Então eu liguei para um primo e falei, olha, naquela época existia o Orkut. Aí eu falei, vou entrar numa sala de bate-papo, como é que faz para entrar nessa sala? E aí, já tinham passado, meu filho já tinha uns 14 anos mais ou menos. Eu comecei então, através das dicas dele, a entrar na sala de bate-papo. E lá sim, eu conheci uma pessoa que era um verdadeiro gentleman. Cavalheiro, educado. Tudo aquilo que eu perguntava a ele, como eu gostaria que um homem fosse, ele se reportou da maneira a qual eu queria ouvir. O jeito que ele queria passar para mim todas as qualidades que eu amava em uma pessoa. E ele começou a se comprometer e fazer do jeito que eu queria, mas ele não era assim. E aí ele me convidou para vir a São Paulo. E eu vim numa festa e conheci a família e conheci ele. Aqui ele se demonstrou ser uma pessoa que ele não era como habitualmente era na cidade. Demonstrou através de carros e outras coisas mais. Ele não tinha esses bens e pegou emprestado e fez coisas que ele nem poderia fazer no momento em que eu estava na cidade. Passado 40 dias, ele foi à cidade onde eu morava, em Nova Venécia. E lá, na festa da família, ele conquistou todo mundo ao seu redor, sabe? Um gentleman, cavalheiro, ele abria a porta, segurava sacolas, fazia tudo que as matriarcas da família gostavam de ouvir e ver. Então ele se portou como um cavalheiro e todos ficaram apaixonados por ele. Mas ele começou a demonstrar um certo tipo de curiosidade que aquilo depois começou a me intrigar. Ele perguntava, de quem é essa casa? Esse carro? Eles moram aonde? Quantos filhos ele tem? Tudo da família. E às vezes, por naturalidade, você vai e fala. Você comenta, né? Ele mora ali, ele faz isso, faz aquilo. E eu fui respondendo aquele monte de perguntas dele. E até que ele voltou para a cidade dele. E ele começou a continuar conversando comigo pela internet. Passado alguns meses, ele começou a se tornar possessivo e retornou à cidade para outra festa. Ele vigiava o momento em que eu chegava na faculdade, em que eu chegava em minha casa, a roupa que eu ia, e controlava através de lanches, mandar flores, entrava na sala de bate-papo como se fosse outra pessoa para ver se eu estava conversando com mais alguém. E eu fui me sentindo muito coagida, porque ele estava me reprimindo, sabe? Ele não deixava eu fazer algumas coisas e ele estava sendo muito possessivo. E eu falei, eu não quero esse tipo de relacionamento para mim. E nesse retorno da cidade, ele trouxe uma aliança para ficar noivo. E ficamos noivos. Porém, ao voltar, eu diminuí a quantidade de vezes que eu falava com ele. Cada vez menos e comentava com a minha mãe. Eu não quero mais esse relacionamento para mim, não está me fazendo bem. Está me fazendo mal. E aí uma vez ele pediu para conversar com a minha mãe na sala de bate-papo, na câmera. E aí ele falou, olha, eu estou sentindo que a Valdirene quer terminar comigo. E se ela terminar comigo, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu vou mandar um presente para ela, que jamais ela vai se esquecer. E eu, como estava ali, não me importava com nada, eu comecei então a ficar tranquila comigo mesma, entrar cada vez menos, e falei, se ele tiver que entregar, ele entrega. Ele vai ver que eu não estou mais entrando em contato até ele desistir. Mas ele não desistiu. Ele insistia no telefone, eu desligava. Ele insistia na sala de bate-papo. E eu fiquei assim,
cada vez mais incomodada. Aí chegou um dia, foi no dia 4 de dezembro de 2006, ele apareceu na cidade a qual eu morava e do nada, com o carro locado, tocou a campainha. Eu levei o maior susto. Ele falou, você está surpresa ao me ver? Eu vim de lá de São Paulo. Eu vim aqui te entregar o seu presente. Aí eu desdenhei dele ainda, falei, poxa, me entrega, me dá. Ele olhou para mim e falou, não, o seu presente eu vou te entregar daqui 2 dias. E eu falei, poxa, o que será que ele está reservando para poder me dar, né? Fiquei ali pensando. Quando deu no dia 5 de dezembro, ele chamou meu filho, Lohan. Ele já estava com 16 anos. Ele me chamou me perguntou se eu podia levá-lo para Vitória, porque ele ia resolver um problema. Se podia estar levando. Minha mãe cortou na hora, disse, não, eu vou para Cachoeira, ele vai tirar o aparelho, ele não pode ir, ele vai comigo. E minha mãe seguiu viagem com meu filho. Ele então foi até a escola do meu primo, chamado Vinícius, 10 anos. Chegou lá e deu uma carona pro Vinícius. E aí, nessa carona, ele falou que ia levá-lo para casa. E ele sequestrou o Vinícius. E no caminho, no trajeto, para que o Vinícius não gritasse, ele foi tampando a boca dele. E ele adentrou um motel. E nesse motel o recepcionista viu ele entrando com uma criança e ouviu os gritos. Para a criança não gritar, ele tampava a boca dele. E o Vinícius tinha um probleminha que ele não respirava pelo nariz. E aconteceu que o Vinícius asfixiou e veio a falecer. Jesus. Diz nos autos do processo que ele colocou o meu primo dentro de sacos e ele ia tirar de lá de dentro, mas o rapaz da recepção chamou a polícia e a polícia pegou ele em flagrante. Eu estava dentro da minha casa, eu estava cuidando do almoço, a menina estava limpando tudo lá. E eu ia lavar o pátio, tinha compromissos, já tinha ido à cidade mais cedo. E aí a polícia parou na frente do meu portão, perguntou se meu nome era Valdirene, me abordou. E eu trabalhava como assessora do gabinete do juiz de Nova Venécia. E aí então ele pediu que eu adentrasse o carro para que eu fosse responder algumas coisas que eles precisavam solucionar um problema. Não me falaram o quê. A minha mãe estava em viagem, meu filho estava em viagem, meu pai estava numa pedreira. Falei, aconteceu alguma coisa com a minha família. E entrei no carro. Quando eu entrei, eles me algemaram. E saíram me arrastando para dentro da delegacia e eu questionando com eles. Por que vocês estão fazendo isso? Tira essa algema de mim. O que eu fiz? Vocês sabem quem eu sou? Mas eles não pararam, me colocaram no 2º andar dessa delegacia e eu só fui saber o que estava acontecendo, era quase umas 17 horas. Quando passaram com ele por baixo, na escada, eles desceram comigo e aí a policial já tinha falado comigo uma frase. Você não sabe o que esse homem fez? Ele sequestrou uma pessoa da sua família e matou. Eu falei, o quê? Eu não acredito nisso. Eu pensando que fosse alguma menina, alguma prima minha, alguma pessoa adulta. Eu só fui saber que se tratava do Vinícius quando eu desci e o rapaz estava segurando uma pasta na mão com folhas e tinha foto do Vinícius. Eu olhei para ele e perguntei, por quê? Por que você fez isso? Gritei com ele, chamei ele de monstro. E ele olhou para mim e falou, eu não vou sair dessa. Se eu não conseguir sair, você também não sai. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Meu Deus. Você gostou do seu presente? Meu Deus.
E ali começou um inferno na minha vida. Porque, por mais que eu falasse que eu não tinha culpa de tudo que aconteceu, acreditaram na fala de uma pessoa mentirosa. Ele disse que eu dei ideia para fazer um sequestro. Eu não precisaria fazer aquilo porque a minha família tinha a mesma quantidade de coisas que os outros da família tinham. Então não havia necessidade e eu também não sou afeiçoada a nenhuma maldade. Era o pequeno e o grandão, ele e meu filho, né, participavam de brincadeiras, viviam juntos, saíam juntos, participavam de tudo juntos. Então a mídia divulgou muita coisa assim, fantasiosa, e houve aquela comoção popular, né? E aí o que acontece? Eles, para não ter um linchamento ali, eles nos colocaram num helicóptero, passamos a noite no quartel, colocaram a gente num helicóptero e nos levaram para Vitória, Espírito Santo. E eu questionava e falava que eu não sabia de nada, tanto em Nova Venécia quanto em Vitória, no DHPP. Eles me perguntavam coisas que eu não sabia responder. Eu não sabia que iria acontecer, que haviam esses planos, que ele poderia ser uma pessoa do mal. Eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu tentaria impedir. E por mais que eu falasse a verdade, por mais que advogados questionassem ali naquele momento, não foi resolvido, sabe? E aí me colocaram dentro de uma viatura na parte de trás e me levaram para um lugar. E quando abriu a viatura, o policial olhou para mim e me chamou de Patricinha, pediu para que eu descesse. Eu falei, onde é que eu estou? No momento exato, ele respondeu, bem-vindo ao inferno, você está em Tucum. Eu morava a alguns metros de um presídio, eu não sabia que ali era um presídio, quando eu morava ali em Tucum. Na hora veio como se eu levasse um choque. Eu lembrei o momento exato em que eu disse, e eu não profiro essa palavra nunca. Ela é uma palavra pesada e uma palavra muito forte. Eu falei, prometi que nunca mais botaria os pés em Tucum. E agora eu estava ali, humilhada, envergonhada, sem conseguir provar que aquilo tudo era uma mentira, acusada por aquele homem. E ali já recebi soco no rosto, fui colocado numa cela de isolamento para adaptação. E eu chorava dia e noite pedindo para sair. Foi nesse momento que eu travei uma guerra com Deus. Uma guerra tremenda. Eu olhava para o céu, eu gritava com Ele. Me tira daqui. Você acha que você está me envergonhando? Você acha que você é quem? Me tira desse lugar. Eu quero a minha liberdade de volta. Eu tenho coisas para fazer lá fora. Tem coisas que você sabe que não é verdade. Me tira daqui. Você acha que eu vou falar em teu nome nesse lugar? Eu jamais vou falar em teu nome. Eu estou no inferno, no fim do poço. Eu estou no fundo do poço. Me tira desse lugar. Era todo dia gritando com Deus, balançando a grade do chapão, que elas chamavam assim, pedindo e implorando para sair, querendo a minha liberdade de volta. 10 meses se passaram de angústia. Não havia um dia que eu não saísse da frente do portão e clamasse e pedisse, eu quero sair daqui. Muitos dias da minha vida eu tive a ponta de chuchos e facas apontadas para mim. Minha vida ficou por fios por muitas vezes. Muitas vezes eu me sentia ameaçada, coagida. E eu não podia fazer nada, só auto me defender dentro daquele lugar. E olha que eu estava num local separado chamado berçário, que era onde ficavam as cursos superior. Eu não estava dentro do presídio ainda. E aí, com 10 meses, eu escrevi uma carta para o juiz, desafiando o juiz. Falando que ele cometeria o maior erro da história se ele me sentenciasse. E ao ligar a televisão, eu descobri à noite
que ele havia me sentenciado a 29 anos Meu Deus. de sentença. Isso foi em novembro de 2007. Eu recebi a visita da minha família quase todos os finais de semana. A minha família nunca duvidou de mim. Alguns familiares duvidaram de mim, alguns amigos, mas aqueles que me conhecem de verdade mesmo, o meu íntimo, não duvidou de mim. E quando chegou dezembro, numa visita especial de Natal, podia a família levar um convidado e todo mundo de uma vez só. E no dia 23 de dezembro, o meu filho não pôde entrar no presídio, porque ele esqueceu a carteirinha. Então, nesse dia, Lohan, com 16 anos, ele olhou as estrelas, ele foi na casa da avó, abraçou a avó, falou: vovó, não vou estar aqui no Natal. E aí ele foi na casa dos familiares da minha ex-sogra e disse: olha, eu vim aqui abraçar vocês porque eu não vou estar aqui no Natal. E na noite do dia 23 ele ficou ali dentro da piscina olhando. E aí a mamãe foi lá e falou: vamos descer, meu filho, o que que foi? Eu estou olhando as estrelas, mãe. Chamava ela de mãe. Tô olhando as estrelas. A simplicidade de cada uma. Um menino cheio de sonhos e de planos. No dia 24 ele foi para me ver. E ao passar pela rodovia José Sete, ao virar a curva do presídio, havia um homem em pé parado. E esse homem deu um tiro na direção do carro. Ele assustou, colocou a mãozinha para cima, a bala perfurou aqui, passou pela pele e atravessou o carro. E aí veio o segundo disparo. Esse segundo disparo passou pelo pulmão do Lohan, atravessou o cinto de segurança e atingiu o abdômen do meu pai. No momento exato, meu pai ficou tão desesperado que ele arrancou com o carro e saiu em disparada para o Hospital Meridional. Eles ainda tentaram reavivar o meu filho, mas não foi possível. Ele veio a óbito. Naquele momento exato que eles entravam 9 horas no presídio, tinha um atraso de 10 minutos e um barulho intenso dentro da penitenciária. E aí falaram, gritando pelas janelas: atiraram numa visita lá fora. Antes de falarem, eu caí no chão. Eu perdi as forças, porque entrou como se fosse um ar quente no meu peito, assim, alucinante, rasgando meu peito. Parecia que estava acontecendo alguma coisa. E eu aí comecei a ligar as coisas. Eu falei: será que aconteceu alguma coisa com a minha família? Eu já olhei para a guarita e comecei a gritar com o policial. Eu falei: o que aconteceu? Ele olhou e me respondeu: você não sabe? Atiraram numa visita lá fora. E aí eu fui para o Chapão e comecei a bater aquela grade desesperada, e vieram policiais ao meu encontro. E aí ele falou assim: você já deve saber o que está acontecendo. Eu não sei de nada. Eles atiraram na sua visita lá fora. E o sentimento foi de um vazio tão grande, mas eles não falaram em quem, e eu perguntava. E aí eu passei a mão entre a grade, peguei no coldre da arma, peguei a arma do policial. E ali eu quis tirar minha vida. Eles me imobilizaram e me tiraram, querendo me dar medicação. E aí, como diz assim, uma laranja foi cortada. Eles olharam para mim e falaram: atiraram no seu filho e ele morreu. Na hora eu não queria acreditar e não acreditava na fala daquele policial. Eles me deixaram sentada ali por horas, eu vagando, sem nenhum consolo ou uma palavra de solidariedade. Até que o advogado subiu, deixaram ele subir com o carro. E quando ele abriu a porta, ele falou:
o corpo do Lohan vai ser velado. Eu só parei a fala dele e disse, e lembrei na hora da minha promessa, nunca mais eu coloco os pés na igreja central de Campo Grande. O corpo do meu filho foi velado dentro daquela igreja. E eles me colocaram num carro chamado Carrossela. Tinha uma escolta policial já esperando lá dentro da igreja. Quando eu saí do Carrossela, ninguém conseguiu me segurar. Eu saí até a entrada da igreja. E quando eu me deparei com o caixão lá na frente, Deus, ele foi assim, quebrando meu coração. Ele foi esmagando, ele foi transformando em pó até eu chegar lá na frente. Quando eu olhei meu filho ali inerte, eu pensei que fosse uma brincadeira. Que todo mundo estava fazendo aquilo comigo para eu mudar de opinião, para eu voltar a ser o que eu era antes ou até melhor, não sei. Mas eu olhava para ele e falava, abre seus olhos, filho, levanta daí. Para de brincar com sua mãe. Mas ele não levantou, ele ficou ali, inerte, parado. Então aqueles policiais me deixaram um tempo ali. E eu peguei e retornei ao presídio. Eles não iam me levar de volta no dia do sepultamento do meu filho. Só que aconteceu que a cadeia, as mulheres ficaram tão sensibilizadas que elas começaram a bater os chapões e as grades para que me levassem. Então, eles resolveram me levar no dia do sepultamento de novo à igreja. E novamente eu adentrei até a nave da igreja e vi o corpo do meu filho ali. Dali eles não me deixariam prosseguir para a hora do sepultamento. Mas eu não sei o que aconteceu na hora. Deus tocou o coração daqueles policiais que estavam na escolta. E eles desobedeceram ordens e me levaram até o cemitério. Não é fácil ver um filho sendo sepultado. A dor é uma dor alucinante, sabe? Eu voltei para dentro do presídio sem saber quem eu era. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia pegar um copo de água sozinha. Aquelas pessoas que eu pensei desde o início serem criminosas, inadequadas, elas me davam comida na boca, me ajudavam no banho, me consolavam, me abraçavam. Ficaram sensibilizadas com a minha dor. E assim eu permaneci durante muito tempo. Foram 5 anos com medo do céu desabar na minha cabeça. Com medo do sol cair em mim. E vivia dopada, porque eles me dopavam, porque eu chorava dia e noite. Eu não sabia mais fazer bordados ali, eu não sabia. Eles me colocavam para fazer trabalhos manuais, eu não tinha sequência e nem nada mais. Nossa, quanto sofrimento, né? O que toca e queima o meu coração é porque eu sou mãe de 3. E a gente escuta uma história dessa e você não tem como, você traz para você que é mãe, que está assistindo também, você traz e você se pergunta, meu Deus, como, né? Como superar, como entender todo o andar dessa história, se colocar no teu lugar e tentar só imaginar o tamanho da sua dor. Eu não consigo, Valdirene, eu não consigo. É algo que para mim, como mãe, eu não consigo nem mensurar e nem imaginar. Mas quem está assistindo a gente pode estar se perguntando, né, Túlio, mas onde que está o milagre? E aí que eu vejo. Então eu fico já imaginando, se eu tivesse lá, se eu não conhecesse essa história, eu já estaria fazendo uma pergunta igual essa, são um pouquinho diferente, assim, tipo, nossa, deve ser aí
que está o milagre, porque depois de tudo isso, como ela está em pé, né? Eu quero Sim, ouvir da Valdirene, é claro, não é verdade, Márcia? Sim, quando eu ouvi a Valdirene, eu falei, gente, isso não é possível, porque a Adriana está comentando, inevitavelmente a gente se coloca na história porque a gente também é mãe. Eu tenho 2 filhos, meu filho mais novo tem 17 anos, a idade do filho dela quando ele faleceu. E assim, falando, não é possível. E eu também me perguntava, cadê o milagre? Onde que tem milagre? Na minha cabeça fantasiosa, ela ia falar alguma coisa tipo assim, eu sonhei com tudo aquilo. Era isso que eu estava imaginando antes de saber os depois, né? Como ela mesma Da achava que era história. uma pegadinha a morte Isso, do filho. falando, Tão não é pesado possível. que era tanta coisa uma atrás da outra, né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo está com essa mesma expectativa e está se perguntando, né, aonde que está o milagre. Logicamente que a gente está vendo o milagre diante dos nossos olhos, Sim. porque só o fato da Valdirene estar aqui contando a história para você que está nos assistindo, o milagre já está aqui. Mas não deixe de deixar o teu comentário, a tua pergunta, o que você está sentindo aí no teu coração, como essa história está chegando até você. Deixa aí o comentário. Hoje a gente não consegue dar muita atenção, né, Túlio, os comentários, mas pelo chat nós vamos responder todas as perguntas de maneira enriquecedora. Eu prometo para vocês Sim. que eu vou estar dando toda a atenção, mas assim, eu tenho certeza que você, junto comigo, está na expectativa para saber como que essa história terminou e o tamanho da misericórdia de Deus, porque vocês podem ter certeza, Deus não faz nada pela metade. É isso. Tudo que Ele faz, Ele começa e Ele termina. É isso. Então não vão pensar que terminou em tragédia, só em tragédia, né? Uma mãe perder um filho é uma tragédia, é uma dor que, como eu disse no começo, não tem como mensurar, não tem como medir. Eu não consigo imaginar, eu como mãe não consigo imaginar, e eu tenho certeza você que é mãe aí, que está nos assistindo, também não consegue mensurar. É a Mas dor, Adriana, que todos nós, pais e mães, tentamos evitar, com todas as Sim. nossas forças. Sim, sim. Na verdade, aqueles que são pais, né, o Túlio é pai, nós somos mães, qualquer coisa a gente suporta. Sim. Mas quando você fala dos filhos, do bem-estar da vida, da integridade física dos filhos, a gente realmente perde o controle, a gente surta, a gente se desespera, porque é algo assim muito ruim, muito difícil, só de pensar. Só de Só de pensar. imaginar. A gente, claro que todo mundo aí, nós também já estamos tirando várias lições dessa história até aqui, mesmo sem saber do milagre, né? Uma delas, a questão de que é Deus que tem o controle sobre todas as coisas, né? A Valdirene falou 2 nuncas que ela já mostrou que não foi assim, né? O que ela nunca voltaria para a cidade dela, voltou numa situação tão difícil e depois nunca voltaria para a igreja e voltou para dentro da igreja no pior momento da sua vida, né? E aí, Valdirene, se você então puder, aí tiver já esse recomposto de tanta, né, de lembrar de tudo isso, falar para nós aí como é que foi, com as suas palavras, daí para diante, então. Se vocês prestaram atenção, eu falei 3 nunca. Foram né? 3. Foram 3, que eu falei que eu não falaria em nome de Deus. Ah, teve esse. Durante os 5 anos que eu passei por esse luto, essa tristeza absoluta, eu também tive acidentes. Por exemplo, meu pai caiu de cima de uma pedreira com 40 dias que meu filho havia falecido. Ficou 9 meses no UTI. E aí eu falava com meu pai, porque ele estava no UTI, precisava se recuperar, me tiravam para falar com ele. E uma vez me colocaram de castigo, porque colocaram um celular dentro da minha bolsa, que ficava na cela onde eu estava. Eles me tiravam para falar lá fora, né, pela assistente social. E aí, foi aí que eu conheci um rapaz numa ligação por engano, que é uma longa história também, mas é uma história que deu super certo. Um homem honrado, um homem de Deus, sincero, trabalhador, cristão. Mas ali, quando me colocaram de castigo e eu adentrei ao presídio, tinha mais ou menos
1 ano de falecimento do meu filho, eu percebi que eu não estava no fundo do poço, que eu estava bem, mas aquelas pessoas que estavam dentro do presídio, sim, estavam no fundo do poço. Eu vi muitas vezes Jesus ser chicoteado através de outras presas sendo agredidas, pessoas morrerem, agressões e tantas outras coisas. E eu clamava por minha vida e quis cantar até lá dentro. Foi aí num dia que eu vi uma presa sendo agredida e disse que se eu não a agredisse também, eu iria morrer. E eu me preparei para a morte naquele dia. Meu Deus. Foi aí que eu decidi não esperar pelo terceiro nunca, de não falar em nome de Deus. Eu comecei a pedir caixas e fazer trabalho missionário com aquelas meninas, né? Estudo bíblico e tudo mais. Cantava com elas nos pátios, estudava com elas. Naquele mesmo dia da agressão, me tiraram, após a menina ser agredida, horas depois, eu lutando em prol da minha vida, me tiraram de lá de dentro e me devolveram para o berçário. Então já foi a primeira resposta de Deus. E aí ali eu trocava minhas revistas, meus livros fúteis pela Bíblia e estudava com elas os estudos bíblicos. E eu vi muitas quando saíram de lá se batizando também. Pessoas que não tinham expectativa na vida, né? Ao todo foram 7 anos entre prisão fechada, semiaberto, 7 anos, 7 meses, 14 dias e 4 horas. A gente conta até os segundos. Nossa. De pura aflição, eu saía para trabalhar. Cheguei a questionar com a juíza, por quê vocês vão liberar uma pessoa tão perversa, um psicopata, a sair na rua, ter direito a visitas, ter direito a convívio familiar? Ele vai fazer maldade com outras pessoas? Quantas vezes lá dentro eu escrevi carta para a família do Vinícius, porque eu não perdi só o Lohan, eu perdi meu primo, meu filho, e perdi minha liberdade, perdi todo o meu futuro. E eu prezava muito isso, sabe? E quando eu tinha as saídas temporárias, eu resolvi me batizar no Dia dos Pais. E meu esposo então olhou para mim, porque ele tinha casado até por procuração, ele não me abandonou um só instante. Ele quis me conhecer apesar da situação e eu não pedi por ele. Deus, ele mandou um varão para mim, mandou uma pessoa especial, sabe? E ele pôde ajudar a minha família no período, porque meu pai se recuperava daquele trauma todo. Ele abandonou o trabalho dele, foi para lá. Ele nunca tinha se casado, ele não tinha traumas, não tinha passado, não tinha filhos, não tinha nada. Eu não esperava por ele. E ele mandou. Eu ainda engravidei no presídio, perdi, porque não passava da vesícula vitelínica, né? E na saída temporária eu me batizei e nesse dia eu quis falar para a igreja o que tinha acontecido comigo. Sabe, todos os irmãos da igreja que conviviam comigo dos 10 anos e viram até ao ponto que aconteceu, em nenhum momento, quando eles chegavam à porta e me abraçavam, eles falavam, eu só queria ouvir da sua boca. Eu queria ver nos seus olhos a sinceridade. E quanto eu queria isso da minha família, que convivia comigo, meus parentes, né? Conviviam comigo e alguns não acreditaram em mim. Isso foi muito doloroso. Eu passei por um processo assim de transformação. A cura, quando eu falei que Jesus ele quebrou meu coração e foi deixando ele em pó, foi de dentro para fora essa cura, e foi uma cura demorada, e foi doída. De eu cair de joelhos e falar, Jesus, eu não quero pensar assim. Eu não quero ter raiva. Senhor, me ajuda a tirar essa raiva, me tira essa mágoa, me tira esse ódio de dentro de mim. Porque a vontade de um pai e de uma mãe é ir lá e fazer uma perversidade com aquele que atentou contra a vida do seu filho e com da sua família.
E se eu pudesse ter impedido na época, se eu soubesse, eu tinha impedido, eu jamais deixaria que isso acontecesse com ele. O que arde no meu coração, Valdirene, que queima no meu coração, que mais uma vez está me deixando extremamente emocionada, é que eu tenho certeza que o Pode Contar, ele é realmente uma missão de Deus nessa terra. Porque assim, queima no meu coração e eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus falando comigo nesse momento, que existe pessoas ali do outro lado daquela tela, mulheres, homens, que talvez estejam passando pelo mesmo processo seu lá do início. Talvez uma revolta, talvez uma pergunta para Deus sem resposta, talvez a perda de um filho também, e que a pessoa ainda não encontrou o porquê de tudo isso. E eu creio que a sua história não chegou até aqui à toa. E eu quero transmitir para eles lá o seguinte: não pense que Deus não está vendo o que está acontecendo com você. Não pense que Deus não está ouvindo, não está vendo as suas lágrimas dentro do teu quarto, deitado na tua cama. Olha o que aconteceu com a nossa irmã Valdirene. Ela teve que chegar até um presídio, mas que dentro daquele presídio Deus uniria propósitos, porque vidas ali dentro, pelo menos é a visão que eu consigo ter de tudo isso, vidas ali dentro também precisavam ser alcançadas. Também precisavam conhecer esse Jesus. Assim como a tua vida também tinha que ser transformada por tudo que aconteceu lá atrás. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê que Deus permite coisas na nossa vida, coisas que aconteçam na nossa vida, mas que lá na frente, apesar da gente não estar vendo, mas Ele está vendo como tudo vai terminar. Uma coisa importante para o seu comentário, que é fantástico, mas para pontuar as pessoas como é Deus, né? É assim, Deus não tinha preparado, não existe premonição, né? Deus não tinha preparado isso para a vida da Valdirene. Ela não estava predestinada a isso. Ela né? não estava predestinada a isso, mas as escolhas, Deus né? faz assim igual o GPS. Por exemplo, quando o GPS está te indicando por um caminho e você não obedece, você vai por outro caminho, o que o GPS faz? Ele se ajusta àquele caminho que você está indo. Então Deus ajustou o caminho dela. Então é esse caminho que você está, caiu aí, tá com esse problema aí de estar na penitenciária pelas suas escolhas, né? Porque tem o livre-arbítrio. E aí Deus permitiu também, poderia não permitir, mas Deus sabia, então já que ela escolheu, eu vou permitir. E lá, então vou usar a vida dela para isso. Mas ela é uma serva minha. E uma coisa interessante, usar para Túlio, trazer outras pessoas para Deus. Da perspectiva humana, tá? A Valdirene, ela não omite os detalhes que explicam toda essa sequência de acontecimentos ruins. Pelo contrário, ela deu exemplo no começo. Ela conta. Mas aí o que me chama muita atenção, e foi isso que me fez assim ficar muito emocionada, muito mexida com a história da Valdirene, é que embora as escolhas tenham sido dela, Deus ele transformou a vida dela. Porque o que acontece? Muitas vezes nós fazemos escolhas e não queremos as consequências. Porque toda escolha, ela implica numa consequência. Toda escolha. Sim. Escolhas bobas até, sabe? Então, assim, eu admiro muito a Valdirene, a história dela, a trajetória dela, porque ela conta com riqueza de detalhes. Então, ela não fala, eu fui vítima de uma... Não, eu fiz escolhas que resultaram nos problemas que eu tive. Isso é um gesto nobre, na verdade, né? E outra coisa também, assim, a vida dela é um filme da vida real. Porque eu tenho, né, por força da minha profissão, eu assisto muitos filmes e tem alguns que eu evito. Porque me machucam, mexem demais com as minhas emoções. Eu não tenho estrutura emocional. Depois de tanto tempo em sala de aula, eu perdi assim, parte da minha capacidade emocional. Mas a vida dela é um filme que envolve uma pessoa comum, uma pessoa como todas as outras. A história dela pode se repetir em um outro lugar. Alguém que está assistindo pode falar, nossa, mas isso também aconteceu comigo. Não é ficção. Né? Não é ficção. E aí a gente pergunta, mas e a solução?
tá? Então a Valdirene, ela trouxe toda a situação, mas ela também trouxe a solução. Isso me deixa assim muito feliz, porque a gente vê o agir de Deus em coisas que, humanamente falando, eram irreversíveis. Sim. Então a gente entende quem de verdade é o nosso Deus, o que ele pode fazer, o processo de reconstrução, o processo de restauração, tá? Porque eu vou falar uma coisa para você, se eu não estivesse aqui com a Valdirene, falar, essa mulher morreu. Essa mulher surtou, ela enlouqueceu. Deve estar, exatamente, todo mundo imagina isso. Mas pegando aí esse seu comentário exatamente, a minha história eu vou contar num outro momento aqui nesse podcast, né? Mas eu também perdi um filho, né, de 20 anos, ele tinha 20 anos, e aí o que eu falo para as pessoas hoje é que eu era para estar na sarjeta. Sim. Né? Na sarjeta, como quando a gente foi distribuir alimentos. Você fala vezes, com propriedade, né, tudo? Porque você viveu a situação. Exatamente. Quando a gente vai distribuir alimentos, a gente vê lá na sarjeta engenheiros, sim, sabe? Empresários, pessoas que aconteceu alguma tragédia na vida delas e ela se entregou, né? E não deu a oportunidade do Espírito Santo e Deus tocar a vida deles e mudar, como fez com a Valdirene, como fez comigo também. Então eu era para estar na sarjeta, que é o caso, igual você falou da Valdirene, onde estaria ela, né? Mas Deus com a sua misericórdia é a frase que eu quero falar, inclusive para Valdirene, não sei se ela já ouviu, mas na sala 57 eles falam uma frase, que há mortes que vêm para a vida. Sim. Sim. Então até a morte do meu filho e estamos vendo que a morte do seu deu vida eterna a outras pessoas, né? Inclusive o que eu falei do resultado do meu livro, né? Isso eu vou contar no podcast. Então tem histórias para contar que tem pessoas que hoje vão ter a vida eterna porque se converteram por conta de ler o livro que eu escrevi depois da morte do meu filho. E a Ellen White diz, é uma escritora, para quem não conhece, uma escritora cristã, ela lá no livro dela, né, que ela fala muito com Deus, né, muito inspirada, ela diz assim que, eu não sei se ela pegou da Bíblia, isso eu não tenho certeza, mas eu vi no livro dela. Ela diz que toda alma que está no céu, toda pessoa que está no céu porque levou alguém para Jesus, levou alguém para o céu também. Uhum. Aí a Valdirene podia se perguntar, né? Poxa, mas eu não lembro do meu filho ter convertido ninguém. Eu falo, mas eu não lembro do Diego ter convertido ninguém. Será? A morte deles converteu. A morte dele. O impacto da morte deles, né? Então eles estão lá no céu, estarão lá no céu por conta de ter levado alguém também, além de, claro, eram batizados, eram meninos cristãos. Então eu tenho essa grande esperança, como quero ouvir da Valdirene também agora, mais um pouco, essa grande esperança, Valdirene. O que pesou para mim é que eu não voltei por amor para Jesus. Eu voltei pela dor. A dor foi me consumindo de uma tal maneira que eu voltei pela dor. Eu escolhi não deixar a tristeza de lado, mas fazer com que aquela tristeza a qual eu estava sentindo se tornar em coisas melhores, eu me tornar um ser humano melhor. E essa transformação veio de dentro para fora, foi aflorando, junto com o perdão, com a consciência de tudo que tinha acontecido. Entender e tentar passar para mulheres, para as pessoas, principalmente para os jovens, terem cuidado acerca da internet, acerca de sala de bate-papos, encontros virtuais ou presenciais. Ninguém nasce com a estrela na testa, a gente não sabe se aquela pessoa é boa ou ruim. Nós precisamos conviver porque somos seres humanos. E eu me permiti durante um tempo, né, chorar, sofrer. Mas eu escolhi, com tudo aquilo, além de falar para as pessoas, a viver e viver de uma maneira positiva para poder ajudar e servir a Cristo. Amém. Isso me emociona muito porque, principalmente, Márcia, porque nós somos discípulos. Sim. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, que você entrega a sua vida a Jesus e você fala, Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero falar do teu amor para as pessoas. E quando a gente faz muito isso, que a gente faz um trabalho missionário, que a gente vai lá e, como muitas pessoas me falam assim, Adriana, eu vejo você como uma pescadora.
Pescadora né? de almas. Pescadora de almas. Você vai lá, pesca e você apresenta esse Deus, esse Jesus maravilhoso. E Valdirene, a gente vê tantas vidas lá fora que não sabem, nem sabem por que estão vivendo, estão só sobrevivendo. Não tem a esperança que nós temos. E é neste sentido, essa missão que eu quero continuar levando o amor de Jesus para dizer para essas pessoas: há esperança sim. Há um Deus sim, olhando por vocês o tempo todo. Me emociona, sabe? Porque esse amor desse Deus, ele me consome, ele invade o meu coração de uma forma tão grande que o que eu mais quero nessa vida é que as pessoas que estão ali nos assistindo conheçam o tamanho desse amor, dessa misericórdia, o quão ele é grande, o quão ele é poderoso e o quão tudo que envolve ele gera vida. Adriana, você pode me dar só uma licencinha, porque eu não Sim. posso perder seu gancho. No livro de João, no capítulo 11, no verso 25, nós temos lá: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu, ouvindo esse relato, eu tenho a impressão que Valdirene morreu, que Túlio morreu, quando o filho deles Sim. faleceram, mas eles viveram por um milagre do Senhor e ressignificaram a sua vida. Talvez seja essa a maior dificuldade do ser humano hoje, de ressignificar a própria existência. Essa desgraça, essa tragédia aconteceu, mas o que eu vou fazer com ela? Sim. Como será a minha vida a partir daqui? E esse é um poder de decisão que nós temos. Sim. Nós podemos entregar tudo ao vento, nós podemos nos revoltar, Sim. podemos nos tornar um assassino também, podemos nos vingar, não é? Mas nós também podemos escolher deixar a nossa vida ser dirigida por Deus a partir de então. É claro que não é um processo fácil, nós não estamos aqui falando de folclore. Sim. Porque eu tenho 2 filhos, eu, graças a Deus, nunca tive um filho que faleceu, eu não sei mensurar isso. Eu suponho a dor, mas eu não vivi. Não é? Então a gente também não está dizendo que é fácil, mas nós estamos dizendo que pelo poder de Deus, grandes tragédias, elas podem de alguma maneira serem convertidas em bênçãos. Sim, e foi essa leitura que eu fiz da história da Valdirene. Quando eu a conheci, quando eu ouvi a primeira vez o relato da Valdirene, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que pensar. Ela já tinha terminado, eu fiquei sentada lá, falei: meu Deus, e agora? Eu não sabia quem era eu não sabia tudo. Eu não sabia, sabe? Então, assim, imagina a pessoa vivendo tudo isso, mas com o feedback que ela nos trouxe, porque esse era o objetivo, de que Deus ele pode tornar o nada em tudo. Sim. Então a gente realmente percebe que nós temos um Deus de esperança, um Deus que pode todas as coisas e que mesmo estando mortos, como foi o caso que aconteceu, porque a Valdirene esteve morta durante um tempo, mas ela viveu. Não é? E Deus transformou a vida dela. Ela estava ali passando fotos do bebê, que é o filho, o Vincenzo, né, de 7 anos. O Vincenzo, coisa linda. Passa as fotos da parte alegre agora, né? Tem o marido passar. Dela, o Rony, que é uma pessoa muito especial, uma pessoa foi enviada por Deus. O paizinho dela, que faleceu há alguns meses, mas que confiou, que acreditou, porque isso também seria um problema na vida da Valdirene. Imagina, Val, se o seu pai achasse que você fosse realmente uma assassina. Se a sua mãe pensasse que você fosse uma assassina. Não é? Então, quer dizer, é uma tragédia anunciada, é uma hecatombe o que aconteceu na vida da Valdirene. Sim. Mas a gente vê que em meio a toda essa desgraça, existia o Deus cuidando de tudo e escrevendo um futuro. Sempre tem, né? A Lê passa algumas fotos tanto dela com o marido quanto do filho em tela cheia, tá? Enquanto eu vou fazer um comentário aqui de mais uma lição que ficou importante para os jovens, e a Valdirene até falou, só vou falar em outras palavras, que ela falou, né, que ela voltou pela dor, mas o jovem ele não precisa sair e voltar pela dor. Tem um funcionário meu que está voltando agora para a empresa, ele trabalhou comigo há 30 anos atrás, e aí quando ele saiu e tudo, aí quando eu encontrei com ele um tempo depois, ele falou assim: eu era feliz e não sabia. E aí agora ele está voltando e está todo feliz, está empolgado, está com a gente aí, está vindo, é o Kleber. E aí,
jovem. A Valdirene era feliz e não sabia naquela Sim. igreja. Era mesmo. E quantos de vocês são felizes e não sabem? Então, não convém. É uma das lições que a Valdirene falou e ela traz essa lição pra gente. Não sou eu que estou inventando essa lição dela. De que um dos problemas todos foi ela ter ido buscar coisas lá fora. Onde encontrou aquela pessoa que era do mundo do mal. E aí aconteceu tudo o que vocês estão vendo. Que vocês ouviram. Então, aproveitem que vocês são felizes e não sabem. Mas ouçam seus pais, saibam a partir desse testemunho que vocês são felizes onde estão e tem muita infelicidade lá fora. Sim. E não só os jovens, né? As mulheres, né? Em homenagem ao mês das mulheres. Sim, sim. Quantas mulheres que perderam a esperança já, que olham para a vida delas e falam, para mim não tem mais jeito. As nossas fragilidades, Adriana, são muito traiçoeiras. A busca por um relacionamento, a busca pela segurança emocional, a busca até pela maternidade, às vezes nos deixa cegas. E nós buscamos coisas nas pessoas que não existem porque nós não estamos olhando atentamente. Não é? Então, por que nós buscamos esses depoimentos justamente no mês das mulheres? Porque é um mês de reflexão, é um mês de conscientização, é um mês em que a mulher reflete qual é o meu papel na sociedade, quem sou eu, como que eu devo fazer. Eu sempre falo para as pessoas que, embora a gente esteja tratando dessa questão no mês das mulheres, todos os homens têm mulheres na sua vida, todos os homens saíram da barriga de uma mulher, então é um tema que interessa a todos nós, mas que são grandes aprendizados para a nossa vida. A Bíblia, ela fala muito que a vida é uma vaidade, né? No livro de Provérbios, se eu não me engano, Salomão, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E é isso mesmo, a vida é muito enganosa, muito efêmera. Se nós não tomarmos cuidado, quantas pessoas não perderam a vida nessas efemeridades que a vida oferece? Então são coisas que realmente nos levam à reflexão, não é uma história fictícia, nós acreditamos que existem outras por aí, mas que nós possamos realmente tirar o aprendizado disso tudo. E a história de reconstrução da vida da Valdirene é muito linda. Essa também nos emociona tanto quanto aquela parte triste, porque a gente vê o agir de Deus na vida dela, atendendo aos sonhos que ela tinha no coração, começando pelo Rony, que é o esposo dela agora. Quantos anos você está casado com ele, Val? Eu quero deixar uma... Aí você faz a pergunta, eu não ouvi, né? Como ela não ouviu, eu ainda também não, faz daqui a pouco essa pergunta. Eu queria fazer um comentário importante, até para depois passar para a Valdirene também, antes das considerações finais, uma pergunta para ela. Tem um amigo nosso que fala assim, né? O Marcos Camilo, né? Do começo da pregação dele, eu até uso nas minhas pregações, né? Eu vou falar assim, ele fala assim: e aí, igreja, como é que tá? Quem é que tá triste hoje e que aí veio aqui buscar uma palavra para ficar mais feliz? Aí levanta a mão, aí todo mundo levanta a mão e fala: olha, vai passar, viu? Vai passar, ok. Aí ele fala: e quem tá feliz hoje? Quem tá? Aí todo mundo levanta a mão e fala: vai passar também. Então, as coisas passam, né? Então você imagine que a vida é assim. Enquanto estivermos aqui na Terra, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Então, Valdirene tinha um momento feliz. Aí a Valdirene passou por tudo isso. Aí nós já mostramos outros momentos felizes aqui da Valdirene, com esse novo marido, com o filhinho. Mas eu não sei se vai dar tempo, ou se ela quer contar em 1 minuto, mas ela já teve dificuldades até com o filhinho. Imagine, Deus, é a preciosidade que sobrou para ela. Meu Deus! E aí, Marcia, vamos pedir esse 1 minuto, já que daqui a pouco você faz sua pergunta? Sim, com certeza. Que aconteceu até de susto com o filho. No meio da felicidade. Desse último susto agora, ele deu uma convulsão febril e desligou. Foi uma crise de ausência dentro do supermercado. Os neurônios se desligaram. E aí ele não respondia a nenhum reflexo. Tinha um socorrista dentro do supermercado, colocou ele até, levou correndo no caixa, né? E começou ali, chegou um médico, começou a atender, eu vi que ele começou a fazer xixi na roupa. E eu pensei que meu filho estava morrendo. E ele falou: calma, a pressão está 13/7, vai ser levado para o hospital. E foi encaminhado para o hospital.
Lá apareceu um problema cardíaco, que a máquina estava desregulada. E aí, no outro dia, internado, com muita febre, começaram todo um processo de averiguar o que estava acontecendo. E aí a médica disse que ele não tinha problema nenhum no coração. Que o que aconteceu foram porque deram toques no coração repetidos, e aí o cérebro, de uma maneira assim especial, a formação de 7 anos ainda não estava totalmente formada, se desconectou, se desligou para que não acontecesse um problema maior. Então são coisas assim que acontecem que você vê assim, porque ele é uma resposta de milagre. Amém. Sim. A gravidez Sim. dele foi muito difícil, é uma história linda para ser contada, né? Uma história de superação. E ficou tudo bem, deu tudo certo com a vida dele, tá tudo bem com ele, graças a Deus. Sim, vamos pôr as fotos bonitas do menino agora aí, sorrindo aí, Ale, porque pra vocês verem que a vida, assim, é cheia de altos e baixos, né? E não é porque acabamos de passar por um crivo gigantesco que nunca mais vai acontecer nada. Mas tá lá na Bíblia, né? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus fala, né? E também tá lá em Salmos, que mesmo que você andar pelo vale da sombra e da morte, né? Estarei contigo. Então Deus está sempre ao nosso lado, até aquele grande dia, Sim. que vai ser o dia da grande esperança, onde Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem clamor, que as primeiras coisas serão passadas. E é importante você aí que está nos assistindo entender isso de maneira profunda, o que o Túlio acabou de mencionar aqui, essas passagens, essas promessas bíblicas, né, que são promessas e elas são verdadeiras. Não haverá mais dor, não haverá mais choro. E é chegado o momento de você aí refletir e procurar lá dentro de você, assim, será que Deus também não está te chamando? Será que não? Deus está te chamando. Mas é chegado o momento de você decidir, eu vou estar do lado dele. Amém. Muito Eu bem. aceito ele como meu Senhor e Salvador. E saiba que você tomando essa decisão, você não virá pela dor, você virá pelo amor. Amém, amém. E aí, muito bem, ficou uma pergunta da Márcia pendente antes das considerações finais. Sim. Né? Por favor. Eu conversei bastante com a Valdirene, sempre de modo remoto, né? Porque ela mora no Espírito Santo, eu moro aqui em São Paulo. E quando eu encontrei a Valdirene pessoalmente na sexta-feira, eu falei, nossa, mas que mulher bonita. E dentro da igreja, muitas pessoas falavam, nossa, como ela é bonita. Hoje de manhã uma pessoa falou, nossa, mas você é muito bonita. A beleza é uma questão subjetiva, mas eu entendo que ela tem muito a ver com os nossos sentimentos, com o nosso estado de espírito. Então, o fato de que as pessoas sempre falam da sua beleza, Val, você realmente é uma mulher muito bonita, mostra que você teve uma vida transformada, porque Jesus colocou paz no seu coração, né? E você está casada, conta pra gente aí rapidinho, Val, quanto tempo você está casada, como que é a sua vida com seu marido, Rony? Peguei uns 2 sorrisão. Telefonemas da Val com o Rony, é um amor, uma coisa linda. Sim, nós nos casamos, a minha mãe assinou por procuração para que ele fosse lá. Ele não era casado, não tinha filhos, não tinha nada, como eu falei, eu não procurei para casar. 33 anos ele tinha, 33 né? Um homem já anos, feito. frequentava uma outra igreja, e quando eu falei, eu não quero ficar para trás, eu quero servir a Jesus, eu vou me batizar, ele falou, então se você vai se batizar, não quer ficar para trás, eu também não vou, e batizou junto comigo naquele dia, Amém. né? Só tem demonstrado que aquela escolha que eu fiz anterior, que eu não sabia que daria errado, foi uma escolha que ficou lá atrás, que eu colhi consequências, dores, e foi um processo longo de cura. E essa escolha, que eu não estava esperando, Veio através do telefone por engano. essa escolha deu certo. Ele esteve comigo no momento em que eu não tinha nada para oferecer. Ele esteve comigo no momento em que eu não tinha nem a beleza para demonstrar, porque você não pode se autocuidar naquele lugar.
Eu não tinha minha liberdade e ele tinha o mundo todo lá na frente. Ele escolheu, ele passou por cima da família, ele passou por cima da igreja a qual ele frequentava, falando do preconceito e tudo mais. Hoje em dia me aceitam. E ele resolveu com uma frase só: eu não vou abandoná-la, porque ela precisa de mim. Eu sei o quanto ela está sofrendo e ela precisa de ajuda lá. Eu cheguei a engravidar lá, perdi. E quando eu saí da igreja que eu estava já frequentando... quando eu saí do presídio, que eu estava frequentando a igreja, eu percebi ali a vontade que eu tinha, aquele amor guardado no peito de dor, a dor de uma mãe, de não poder demonstrar amor. Eu cheguei aí num orfanato, entrei com processo judicial para adoção, porque um embriologista disse para mim que eu teria 1% de chance para engravidar, que eu teria que colocar o óvulo de outra pessoa, que jamais eu conseguiria engravidar por mim mesma, mesmo com o dinheiro na mão, para ver que o dinheiro não compra tudo. Eu não pude fazer a fertilização do jeito que eu queria. E eu fiquei muito triste. Eu olhava as crianças na igreja, eu falava: oh, meu pai, eu queria tanto uma para eu amar, para eu poder cuidar. E visitava os orfanatos e tudo mais. Ficou uma espera assim, de 9 anos de casado, nessa espera dos 9 anos, uns 2 anos e 8 meses esperando, todo mundo cobrando para engravidar e eu não conseguia. Quantos anos você tinha, Val, quando o Vitinho nasceu? 46 anos. Não foi uma gravidez fácil, viu? Foi milagre também. Quando eu descobri, porque tem a tristeza e tem as bênçãos. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei tão alegre que eu fui divulgando pra mídia, pra todo mundo, que eu estava grávida. Contei pra todo mundo e o pessoal ficou assim: nossa, como que pode, numa idade dessa, 45 para 46, grávida e tal. Não tem condições uma coisa dessa. E eu esqueci de olhar o resultado, né? O que estava escrito ali. Não tinha batimento cardíaco quando eu fiz o ultrassom. E quando eu peguei ali o ultrassom para olhar, eu vi lá ramificações em formas de cachos, que eu pesquisei no Google, né? Porque estava escrito lá: hematoma subcoriônico periovular. Falei: que é isso, meu pai? Que nome difícil é esse? Fui pesquisar, o Google quase me matou. Quem pesquisa vai ver ramificações em forma de cacho que secam em volta do útero e vão pressionando até o feto ser eliminado, ou pode dar uma metástase e matar a mãe e tudo mais. Eu falei: Senhor, eu não quero morrer. Eu comecei agora, eu tô te servindo, eu tô te seguindo, falando do seu amor. Eu saí para poder pregar e dar o meu testemunho e falar sobre a minha vida de coisas ruins que aconteceram, mas a minha superação também, e o que Deus fez na minha vida. E aí eu vi que eu estava sangrando, eu fiquei 7 dias internada, todo mundo falava que era abortamento, e voltei para casa. 3 dias depois, de novo aconteceu. Me levaram de novo para o hospital e me colocaram numa sala de isolamento. E ali eu fiquei chorando porque me deixaram de jejum, para que eu não fizesse nada, tivesse contato com nada, que a médica ia me atender nesse momento, após eu fazer um ultrassom. E eu então percebi que veio um homem na direção do Hospital São João Batista de Cariacica. Para quem conhece, no estado, ali é um hospital feminino, não tem homens. Agora que está tendo pediatra. E esse rapaz chegou, uma barba por fazer, um cabelo mais comprido e liso, com a serenidade total, olhou para mim e falou assim: moça, por que você está chorando? Eu olhei para ele e falei: mas você não choraria? Todo mundo que chega aqui fala que eu estou tendo um abortamento. Você viu sair alguma coisa? Eu não. Então pensa positivo, vai dar tudo certo. Aí ele olhou para mim e disse: o seu filho está protegido num enorme guarda-chuva. Aconteça a chuva que houver, ele não vai sair para essa tempestade. Vai dar tudo certo. Se desconecta do mundo, pensa positivo, que vai dar certo.
E nesse momento me chamaram, então ele saiu, se despediu, foi embora. E veio a enfermeira, botou a mão na minha testa, porque ela falou: você vai ser atendida pela médica. Eu falei: eu não quero ser atendida pela médica, eu quero ser atendida por aquele médico que veio aqui. Aqui não tem médico. E colocaram a mão então na minha testa, eu acho que pensavam que eu estava delirando. E aí mandaram eu fazer ultrassom. E qual não foi a surpresa? 55% do hematoma, Vicenzo estava pendurado. 55% do hematoma já tomado conta da placenta. A médica olha para mim e disse assim: você quer ouvir o batimento cardíaco? Eu não pude acreditar quando eu ouvi. Naquele momento eu tive a certeza absoluta quando ela abriu a boca dela e disse: você quer ter esse bebê? Então você precisa pensar positivo e se desconectar do mundo. Acabou. Ali eu tomei uma decisão. Falei: Senhor, o Senhor rege a minha vida. É o Senhor que comanda o pulsar do meu coração. É o Senhor que comanda a minha vida. E a partir de agora, eu entrego a minha vida nas suas mãos. O Senhor pode tirar do jeito que o Senhor quiser. Porque o filho que o Senhor me deu aqui, o Senhor também pode tirar. E eu vou entender se isso for da tua vontade. E aí então, a coordenação daquele hospital e a médica ficaram assim, querendo ouvir a médica responsável pelo ultrassom, querendo ouvir as filmagens, não se contentaram só com o papel. E aí falou assim: gente, isso nunca aconteceu, como pode? Uma situação a qual ela se encontra, saindo pedaços de bife de fígado de dentro de mim, e não perder o bebê. Aí falaram: você tem que fazer repouso absoluto. Se acontecer algumas vezes, e vão acontecer, porque esse coágulo precisa sair, você tem que retornar ao hospital. E eu fiz um pacto com Deus. Falei: Senhor, eu não vou voltar para o hospital. Aconteça o que acontecer, eu não vou. E aí a mãe chorava, o marido chorava, porque eu não podia levantar para ir ao banheiro, eu não podia tomar banho, nem vestir minha roupa, tudo eles tinham que fazer por mim, porque se eu me mexesse, o sangue saía. Foram mais 6 sangramentos terríveis. E aí me colocavam em pé no chuveiro. Às vezes eu levantava quietinha, contrariando as ordens médicas, e ficava ali e só falava com meu filho: você está protegido num enorme guarda-chuva. Vai dar tudo certo. Me disseram que vai dar certo e eu creio que vai dar certo. Amém, glória a Deus. Eu não quero, me disseram, é para fechar com chave de ouro, né? É para fechar com chave de ouro. Antes das considerações finais, e assim, eu vou cortar um pouquinho, porque eu tenho certeza que é um milagre, é um outro milagre poderoso. A questão do teu filho. Sim, ainda que um anjo falou com ela, né? Foi um anjo, o médico sumiu depois, não voltava mais. Que médico tem aqui? Só quem já teve essa experiência, né? Porque você sabe que no meu testemunho eu também vivi isso, sobrenatural, né? De você ter alguém falando com você e depois você descobrir que não existia aquela pessoa na equipe, que era o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Mas o que eu quero trazer aqui, os últimos comentários mesmo, antes das considerações finais, me veio muito no meu coração aquele momento que você diz que você chacoalhava a grade, lembra? E você falava: me tira daqui, eu não vou falar em teu nome, mas me tira daqui. Você gritava com Deus. E resumindo a tua história, trazendo para todas as bênçãos, hoje a única coisa que eu tenho a dizer para você que está assistindo e para nós aqui da mesa como aprendizado, é que não é sobre nós, é sobre Ele. É só sobre Ele. Ele permitiu, através da sua escolha, né, do seu livre-arbítrio, você escolheu seguir aquele caminho, e Deus, Ele só permitiu, né? Deu uma nova rota para a tua vida. Mas sabe o que me lembra isso? No momento da cruz. Foi fácil para Deus ver o filho dele morrer? Com certeza não. foi. Sabe o que me lembra? Nesse momento que você diz: me tira daqui, me lembra: Eloi, Eloi, por que me abandonaste? Então Deus, Ele está presente o tempo todo. Ele está olhando. Ele está permitindo algo acontecer, mas Ele está cuidando ao mesmo tempo.
Então, por isso que sempre existe a esperança para nós, que não importa o que a gente esteja passando, Ele está olhando por você, Ele está olhando por mim, Ele está cuidando nos mínimos detalhes. Só que o tempo dele não é o teu, o tempo dele não é o meu e não é o nosso. Eu passei a entender, sabe o quê? Porque eu perguntava por quê, e eu entendi para quê. Olha Pra só, quê? é pra quê, não é o Pra porquê, quê? né? Não É. porquê. Amém, amém, amém. Olha, é com uma dorzinha no coração, mas muito avivada, com a fé edificada, e eu tenho certeza que todos que estão assistindo aí também com a fé avivada novamente, edificada, eu tenho certeza que muitos tomarão decisões importantes sobre Deus, sobre o teu relacionamento, sobre como que você está levando a sua vida, mas Sobre a fé, né? sobre a fé. Temos que terminar. Nós temos que terminar. Posso só infelizmente. fazer uma leitura de um verso bem curtinho? Claro, quer fazer dentro das suas considerações finais? Quero. Sim. Jeremias 29, Claro. capítulo 29, verso 10. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Muito Amém. bem, Márcia. Aí já aproveita e completa aí os seus considerações finais sobre o podcast de hoje. Eu agradeço a Valdirene por nos trazer essa experiência tão maravilhosa. A Adriana falou, eu estou avivada, eu estou edificada, e eu também fiquei. Como mulher, como mãe, como serva do Senhor, como pessoa que acredita nos milagres de Deus. Através da Valdirene eu passei a acreditar um pouco mais. E que bênção que nós estamos vivendo ao ouvir esse testemunho que é tão triste no começo, mas que se torna feliz. E a Valdirene, ontem nas palestras que ela ofereceu para as mulheres, para a comunidade que ela palestrou, ela falava, hoje eu tenho um filho, do meu ventre saíram 2 filhos, hoje eu só tenho um, mas quando Jesus voltar eu vou ter os dois de novo. Amém, glória a Amém, Deus. Deus seja louvado. Querido Túlio, suas considerações finais, como que você... O que você tem a dizer, né? Acho que o nosso público para aprender e ter mais certeza o quão Deus é poderoso. Muito bem, eu mais uma vez quero agradecer, né, pela presença aqui no seu podcast, que é um podcast justamente para levar as pessoas mais próximas de Deus. Agradecer também pela troca aqui, pela experiência passada da Valdirene. Obrigado, Valdirene, pela sua vida, pela sua história também. Agradecemos a Deus, que Deus seja louvado pela sua história. E com certeza também quero te dar o parabéns por você estar levando para as pessoas essa grande esperança, né? E que quantas pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, eu passei por muito menos e estou aqui depressivo, e você vai reavivar tantas pessoas que vão ver que não precisa se entregar pelo que elas estão passando, né? Que Deus reaviva a nossa vida. E também falar para as pessoas que é isso. Então, para você conseguir, para você ter a fé, é ouvindo a palavra de Deus, né? Você ouve tanto na igreja quanto você ouve lendo a Bíblia. E aí, então, continue acompanhando os podcasts aqui, o Pode Contar especialmente, né? Que vai te mostrar histórias que vai reavivar a sua vida. E antes de agradecer aí final, também já desejando que Deus continue abençoando a todos vocês, agradecer a Márcia também, que fez todo um esforço, né, para trazer, tá aqui com a gente a irmã Maria Tereza, que daqui a pouco a gente quebra o protocolo. Sim. Vamos ver se mostramos a irmã Maria Tereza. Você pediu para mostrar o filhinho dela também, né? Assim que ela falar, muito. Então vamos pedir para ela entrar. Sim. Assim que ela der a despedida final também, nós vamos ficar na câmera do meio para poder fazer aqui a nossa despedida. Mas para você não esquecer dessa vez, parece que tem um presentinho para nós ali. Sim, eu não ia esquecer. Tá bom, então manda. Olha, aqui é um carinho, uma forma de marcar cada episódio que a gente tem, e cada vez que vocês olharem, vocês lembrarem que existe o Pode Contar, a Contadora de Milagres, que é um projeto que nasceu no coração de Deus. E que vocês possam anotar aqui as bênçãos sem medidas, os milagres que vivemos, né? E que eles possam vir mais e mais aqui para o programa, para poder contar, para poder engrandecer o nome do nosso Deus e edificar a fé
de todos aqueles que conhecemos, e que o ID do Senhor seja espalhado a toda língua, raça, nação, até que Ele volte. Amém. E aqui é uma lembrancinha, tá? Ó, é o caderninho, tá? Do Pode Contar, com a caneta, a contadora de milagres. É, e aí, personalizado. vamos registrar tudo mais, todas as bênçãos que viveremos. Obrigada. Aqui, Muito bem, obrigado, Adriana. Você acha que eu ia deixar você esquecer o meu presentinho? Márcia, que Adriana, obrigado duplamente, tá? Pelo convite, pelo presente também. Que Deus continue te abençoando ricamente. Amém. E a todos vocês, fica assim a minha palavra final, que eu estarei orando, continuarei orando por este podcast, por cada um que está aqui presente e por vocês também, mesmo sem conhecer. A gente pede pela vida das pessoas, que o Espírito Santo toque o coração de muitos mais filhos para estarmos todos juntos no céu. Amém. Amém. E querida Valdirene, muito obrigada, né, pela tua presença, por ter compartilhado essa história tão impactante, tão cheia de Deus. Eu vejo ela cheia de Deus, do começo ao fim. O começo todos olharam como uma grande tragédia, que não deixa de ser, mas cheia de Deus, porque Ele estava cuidando, Ele estava o tempo todo acompanhando e traçando o final dela, que seria cheio de bênçãos e de milagres. E eu tenho certeza que vai se cumprir sim o que você mesmo declarou: do meu ventre saiu 2 filhos. Hoje, presencialmente eu estou com um, fisicamente eu estou com um, mas quando adentrarmos as porteiras do céu, Ele virá até você te abraçar e dizer: minha mãe. Né? E eu agradeço a Deus imensamente. Quero que você, se você quer deixar uma mensagem para quem está, considerações finais para quem está te assistindo, deixa sua mensagem para quem está te ouvindo. Recomeçar não é fácil. Em meio às dores, em meio ao sofrimento, em meio às lágrimas. Mas eu escolhi viver e viver com qualidade. Servir a um Deus que é poderoso, não é um Deus de 1%, ao qual o médico fala, é um Deus que eu sirvo, que Ele me serve com 100% de qualidade. E eu tento fazer o meu melhor para Ele. E eu dou glórias, sim, por tudo que me aconteceu e pelos milagres e coisas que Ele tem proporcionado em minha vida. E se você está assim, desanimado, tem algo acontecendo, eu não te conheço. Nunca ouvi, não posso visualizar sua face agora. Mas Deus, Ele é um Deus que opera milagres, é um Deus que renova, que transforma, que cura. E você pode pensar que é impossível isso acontecer na sua vida. Não, Ele não é impossível. É possível. É só você dobrar os seus joelhos, você orar, você crer, você confiar. E se você estiver cansado, faz igual eu. Quantas vezes Deus me carregou no colo naquele lugar, porque eu não suportava a dor, eu não suportava a carga de tão pesada que era. Ele diz na Bíblia que Ele não dá fardo maior do que você possa suportar. E muitas vezes eu me senti cansada, sobrecarregada. Então, se você se sente assim, peça a Deus para Ele te carregar no colo. Ele vai te fazer. Faça com que Ele se faça presente em sua vida e se transforme o seu melhor amigo. É nele que você pode confiar. Confidenciar todos os seus problemas, porque Ele vai colher todas as lágrimas. Ele vai enxugar as lágrimas. E no dia do reencontro com Jesus vai ser maravilhoso. Eu fico imaginando a hora em que os túmulos abrirão, porque lá já dormem o meu pai, a minha mãe, o meu filho. E eu sinto saudade, muita saudade. Eu tenho certeza que vocês devem ter perdido alguém que amavam. E eu não vejo a hora desse reencontro. Mas é preciso, e eu falo sempre quando eu converso com todas as pessoas a qual eu dou palestra, eu prego, sai dessa zona de conforto em que você está e decida viver. E viver com qualidade ao lado de Cristo. Amém. Porque se você ficar parado e não fazer nada, Ele vai se demorar a voltar. E eu sinto saudade, não sei você, mas eu morro de saudades. E eu quero viver um tempo de paz, um tempo que a gente não vai mais chorar, não vai sentir mais tristeza. Porque é importante eu lembrar de todos os detalhes com riqueza do que me aconteceu. Mas eu queria viver para sempre ao lado de Jesus e não ter mais que chorar, não ter mais que sentir saudade, não ter mais que sentir
nenhum sentimento que me deixasse para baixo. Só felicidade. Abraçar Jesus e ficar ali, grudadinho com ele. Eu falei até com eles, não vou perguntar por quê para Jesus, porque eu já entendi para que tem tempo. E eu acho que lá a gente vai ficar tão afoito ao chegarmos, encontrar com ele, que a gente vai esquecer de perguntar esse porquê. Essas dúvidas que nós temos aqui na Terra. Nós vamos deixar de lado, porque a vida vai ser tão intensa e eterna, para sempre. Amém, amém, muito bem. Até antes então de aplaudir um depoimento desse, uma história dessa, quero pedir para a irmã Maria Tereza, vem aqui atrás de mim, irmã. Vem cá, querida. Vem um pouco para frente, Adriana, para ela passar aqui. Muito Sim. bem. Vem aqui que você vai aparecer na tela lá do meio. Maria Tereza, eu gostaria que alguém trouxesse o filho da Sim, Valdirene aqui o também. filho dela. Do outro lado, Márcia, ali, ó. Porque aí ele fica aqui. Isso, por favor. E agradecendo desde já o Ale Araújo, que também dirigiu aqui a mesa hoje. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado, Ale. Você pode achar lá na internet Ale, o rei dos podcasts. Você encontra tudo lá. Será que ele tirou Muito um bem. soninho? Será que... Olha, ele tá aí Será falando que- no meu ouvido? Tá aí o filho da Valdirene? Dormiu Ou foi um pouquinho. passear? Ou foi passear? Tá deixando... Muito bem. Só pra gente despedir aqui. Olha quem Olha que Sensacional. gatão. Quem tá chegando? Márcia... Príncipe. Esse é o meu Muito bem. milagre de 1%. Ah, Deus mostrou muito presencialmente. bem, sensacional. É isso aí, ele tá aparecendo ali na câmera, né? E é isso, com essa história de vida maravilhosa. Então, vamos deixar um aplauso aqui para essa história e para sua felicidade. Estaremos todos juntos no céu, Amém. comemorando. Deus seja louvado. Um abraço a todos. Abraço. E eu só consigo finalizar dizendo para você, a mensagem foi dada, agora a decisão é tua e é hoje. Grande beijo, tchau, Aí, tchau. Amém. Tchau, tchau.